Essa é a última unidade da nossa disciplina, né? E a gente vai tratar sobre federalismo fiscal e repartição das receitas tributárias, que são temas associados, né? Hoje em dia a gente escuta aí muito debate, né? Normalmente em campanhas políticas, em relação a esse revisão do federalismo fiscal, né? E quando se fala isso, a gente está querendo se dizer o seguinte: vamos repensar a distribuição de receitas tributárias e competências também, né? Então é essa a medida, porque a gente, desde o início da nossa disciplina, a gente já tem a consciência de que a ciência das finanças públicas ela existe para prover os meios, obter, né, recursos e aplicar adequadamente o recurso, basicamente isso, né? Retira uma parte do dinheiro da sociedade, dos agentes econômicos, e usa essa parte do dinheiro, que é a carga tributária, para atender, né, para prover bens públicos ou alocar bens públicos, para distribuir renda e para promover crescimento econômico, redução do desemprego, redução da inflação. Então é esse mais ou menos a função das finanças públicas, da política fiscal. Então nesse tópico, o último tópico nosso, a gente praticamente fala sobre repartição de receitas tributárias. Então antes, a gente vai falar a nossa fundamentação é a Constituição da República Federativa do Brasil, o Código Tributário Nacional e também o livro do Jean Biagi e Ana Cláudia Alem, né? Ou seja, não tem num livro único uma base para você obter todas as informações como elas estão colocadas aqui nesses slides, tá? Tá certo, vamos falar sobre a diferença entre transferências voluntárias e involuntárias, vamos falar sobre as transferências diretas e as indiretas, e vamos fazer no final uma análise da carga tributária no Brasil. Nós já fizemos na disciplina em outros momentos, né, sobretudo quando falamos sobre as despesas públicas, lá no começo da disciplina, só que agora propriamente vamos falar da carga tributária, né? Então, alguns conceitos introdutórios. Federalismo fiscal se refere, então, à distribuição da carga tributária entre os três entes da Federação Brasileira: União, Estados e municípios. Três entes, a gente fala, é óbvio que tem o Distrito Federal, que é um ente anômalo, né, que ele é, ao mesmo tempo, município e Estado. E essa distribuição para quê? Para financiar os gastos públicos decorrentes de suas competências. Então, é importante fazer uma remissão, a gente não estuda aqui em finanças públicas isso, a gente estuda em direito constitucional, a repartição das competências entre os entes federativos, né? Competências concorrentes, competências comuns, competências privativas ou exclusivas, estão lá nos artigos 21 a 24 da Constituição Federativa do Brasil, né? Então, quem que é responsável, quem é competente para legislar sobre tributário, orçamento, são todos, né? Quem é sobre assuntos locais, sobre saúde, sobre sistema penal, essas competências todas estão definidas na Constituição. E para que os entes tenham condições de ofertar aqueles bens públicos e as demais ações, né, ou funções da política fiscal, é preciso de receitas tributárias. E as receitas tributárias estão ali nos artigos 157 a 162 da Constituição. Então a repartição tributária se dá por meio de transferências constitucionais previstas na Constituição e também previstas em algumas leis, aquelas, quando a gente fala assim, essas transferências constitucionais e legais, a gente diz que elas são não voluntárias. O que significa voluntária e não voluntária? Voluntária é quando o chefe do Poder Executivo decide fazer a transferência dentro da sua... Obviamente que existe, essa decisão tem que ser motivada, né, por alguma outra norma infraconstitucional, mas então o chefe do Executivo decide, se faz um convênio com determinados
estados, determinados municípios, né? O prefeito, o governador com determinados municípios, a União com determinados municípios ou com determinados estados, e essa transferência voluntária, quer dizer que o chefe do Poder Executivo decidiu, teve a vontade de fazer essa transferência, obviamente que não pode ser assim, dou dinheiro para ti, não dou dinheiro para outro, não é assim. Tem que ser criado critérios, projetos e tal, com um grau de motivação, né? Mas a gente sabe que na prática acaba havendo um certo alinhamento político nessas transferências, isso historicamente em todas as gestões, né? E as transferências involuntárias ou não voluntárias são aquelas que estão definidas na Constituição e nas leis. Essas aí o chefe do Poder Executivo não tem ingerência, é o que está escrito na lei ou na Constituição e ponto, tá certo? Então a repartição da receita tributária no Brasil ocorre sempre do ente maior para o ente menor. Então a gente botou assim o Brasil como representando aqui a União, né? A União está lá em Brasília, né? A sede da União. E a União transfere recursos para municípios e transfere recursos para estados. E o Estado transfere recursos para municípios. Vejam que não tem seta o município transferindo recursos para a União ou para os estados, né? Eu acho que não existe uma proibição em relação a isso, mas esse tipo de situação não ocorre na prática, tá bom? Ok. E nós temos então uns quadros para a gente memorar, que é uma síntese do que nós extraímos lá da Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Artigos 157 e 162. Primeiro, são transferências involuntárias, aquelas que estão definidas em Constituição. É óbvio, em Constituição ou em leis. É óbvio que as transferências voluntárias, elas são voláteis, né? Dependendo da gestão, tem mais, tem menos, tem para isso, tem para aquilo, tem para construir creche, tem para construir hospital, tem para pagar folha, tem para isso, tem para aquilo, né? Essas não são objeto do nosso estudo. Nosso estudo se refere às transferências involuntárias, aquelas que estão definidas na Constituição ou nas leis, e que elas são obrigatórias, tá? Então, as primeiras transferências involuntárias são aquelas diretas. O recurso vai direto para o município ou para o estado. Então, vamos lá. No verdinho aqui, nós temos as transferências que são diretamente encaminhadas, o recurso diretamente encaminhado ao Estado. Primeira coisa, imposto de renda, a gente já estudou, é um imposto da União, é a União que arrecada, é o imposto da União, mas o imposto de renda é retido na fonte. O que é retido na fonte? Na fonte das pessoas que pagam, são servidores públicos estaduais, estaduais no caso aqui, né? Então o professor é professor da ESAG, é uma fundação do Estado, então eu pago imposto de renda? Pago. E esse imposto de renda é descontado do meu salário, imposto retido na fonte. Esse dinheiro não vai para a União, ele fica no Estado, porque 100% do imposto de renda retido na fonte, dos estados, dos servidores do Estado, servidores públicos, fica retido com o Estado. Obviamente que os servidores privados não, né? Aí isso não. Ok, 30% do IOF ouro. O que é IOF ouro? É um imposto, também é um imposto da União. É um imposto sobre operações financeiras que incide sobre o ouro quando o ouro é ativo financeiro, né? Aquela pilha de ouro que a gente entesoura, né? Em casa, no cofre, abriu, tem um monte de ouro. Então seria esse ouro aí. Não é o ouro mercadoria, o ouro da joia, não é isso não. É aquelas barrinhas, né, que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil vendem, né? Você já teve uma dessa na mão? Eu nunca tive, né? Então 30% do IOF que incide sobre o ouro vai para estados, diretamente para estado. 70% fica com a União. E 29% da CID combustível, que é uma contribuição, intervenção do domínio econômico, incide nos combustíveis. Já falamos sobre ela, é um valor fixo que é calculado em cima do combustível. Bom, e os municípios também recebem uma transferência direta, né, da União e dos estados. Então, 100% do imposto de renda retido na fonte dos servidores do município fica com o município. 70% do IOF ouro, eu falei que ia para a União, está errado. 70% do IOF ouro
extraído no município, né, fica com o município. 30% do IOF ouro extraído no Estado fica com o Estado. Então a maior parte fica com o município. Não vai nada para a União do IOF ouro. A ITR é o imposto da União, né, Imposto Territorial Rural. 50% do ITR fica com o município, 50% fica com a União. 50% do... Agora esses três aqui, ó, são do Estado, tá? 50% do IPVA, o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, é um imposto do Estado. A metade fica no município onde o carro é emplacado. E a outra metade fica com o Estado, né? O ICMS, 25% do ICMS, que é um imposto estadual, fica com o município onde houve a geração da atividade econômica, a agregação de atividade econômica. 25%. 75% fica com o Estado. 25% dos 29% da CID combustível fica com o município. Então vejam, 29% vai para o Estado e desses 29%, 25% vai para o município na mesma proporção que é calculado o ICMS. Tá certo? Então essa é a repartição das receitas tributárias de forma direta. A repartição de forma indireta é por meio dos fundos especiais, né? Então a gente já ouviu falar muito no Fundo de Participação dos Municípios, ó, FPM. Existe também o Fundo de Participação do Estado. Vamos começar com o Estado. 21,5% de tudo que é arrecadado do IPI, do Imposto de Renda, que são impostos da União, vai para o Estado. 10% só do IPI vai para um fundo, que é um fundo de exportações, de compensação das exportações, estados exportadores. 10% vai para esse fundo e é distribuído entre os estados. Aqui nós temos os fundos FPM, Fundo de Participação dos Municípios. 22,5% do IPI mais Imposto de Renda vai para os municípios. Aí os municípios começaram a reclamar que o dinheiro não dava, não iam conseguir pagar o 13º, aí a União foi lá e botou, tá bom, então eu vou dar 1% em dezembro. E depois ainda botou, e vou dar 1% a mais em julho. Isso aqui tudo é a mesma base de cálculo, tá? 1% sobre IPI mais Imposto de Renda. 1% sobre IPI mais Imposto de Renda em dezembro e julho. Para quê? Para que o município pague o 13º salário. Ou seja, no total dá 24,5% para o município de IPI mais Imposto de Renda e 21,5% para o Estado. Então, se a gente somar esse 21,5% mais 24,5%, a gente vai chegar a 46%. Né? Claro que ainda tem esses 10% do IPI, mas aí é só IPI e outra base de cálculo. E além desses, fundo de participação do Estado, fundo de participação do município, fundo de participação dos estados exportadores, nós temos fundos regionais que pega 3% do IPI mais Imposto de Renda e distribui para os estados onde tem mais, onde a situação de IDH é pior. Então os estados do Nordeste ficam com 1,8% e os estados do Norte e Centro-Oeste ficam com 1,2%. Então o todo é 3% dessa soma. Então 1,2% é Norte e Centro-Oeste. O Centro-Oeste hoje é uma potência, né? Engraçado que ainda tem isso aqui. Está na Constituição, né? E o Nordeste 1,8%, né? Então é assim que funciona. Se a gente somar então os 46 com mais 3, vai dar 49. Então se a gente pegar IPI mais Imposto de Renda, 49% é distribuído e 51% ficam com a União. Tá certo? Continuamos no próximo vídeo.